Boa tarde, vamos compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje, para nossa meditação, nós gostaríamos de estar falando um pouquinho sobre o reino de Cristo, o reinado de Jesus. E se nós pudéssemos dar um título para nossa mensagem, seria Os Paradoxos do Reino. O que é paradoxal é totalmente oposto, né? Aquilo que se espera, é o contrário. Isso é um paradoxo. Quando você espera uma determinada posição e acontece algo totalmente contrário ou oposto àquilo que se imagina. E quando a gente pensa em termos de reino de Deus, existem muitos paradoxos. Um deles nós encontramos lá no livro de Efésios, Filipenses, aliás, no capítulo 2, quando fala sobre o próprio Jesus. E o texto lá em Filipenses diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, né? E sendo obediente até a morte e morte de cruz. É inaceitável, né? Esse é um paradoxo. Alguém que seja Deus, alguém que tenha uma grandeza, alguém que tenha as características de uma realeza, tenha tomado a forma de homem, né? Tenha se humilhado a tal ponto de se colocar como homem aqui na terra, ser humilhado, ser ultrajado, sendo o próprio Deus. Isso é um paradoxo. E contrário ao que muitos pensam, o reino de Deus ele está assim recheado desses paradoxos. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, nós vemos na pessoa de Jesus o Rei que se tornou homem, já vivendo esses paradoxos desde o seu nascimento. E a gente vai ver um pouquinho hoje sobre isso, os paradoxos do reino, a partir do nascimento desse rei, que é o Rei Jesus. A Bíblia diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E Apocalipse nos diz que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é difícil a gente colocar na cabeça que, como seguidores desse rei, como servos desse reino, nós temos muito a aprender com ele, principalmente na humildade. Em certa ocasião, ele sempre ensinando para os seus discípulos, né, a todo instante ele ensinava, quando ele coloca ali nos últimos momentos dele aqui na terra, ele coloca uma vasilha e começa a lavar os pés dos seus discípulos e seguidores. E Pedro, ao reconhecer a grandeza ali do Senhor, ao reconhecer a majestade do seu rei, do seu mestre, ele diz: Senhor, você não vai lavar meus pés, né? Quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? E Jesus então responde para Pedro: se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. E um pouco mais à frente, ali nos últimos momentos dele, antes da crucificação, ele passa por esse episódio e ele fala para a gente, né? Assim como eu fiz, que vocês façam também. Eu dei o exemplo para que vocês possam aprender comigo, né? E ele é, como diz a própria Bíblia, manso e humilde de coração. O nosso rei é um rei humilde. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a soberba, a arrogância, a prepotência de algumas pessoas que, entre aspas, se dizem filhos e filhas do rei, né? Querem viver uma vida de príncipes e princesas com todas as regalias, né? Não que a gente seja contra as regalias, não que a gente seja contra você ter coisas boas nessa terra, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se sentir o máximo, porque nós não somos nada. E apenas um sopro da boca de Deus a gente deixa de existir. E nós temos que aprender com o nosso mestre, com o nosso rei, com o nosso Senhor, a ser simples, a ser humilde de coração. O texto, então, que a gente deixa como base está no livro de Mateus, no capítulo 2, que relata ali o nascimento do nosso rei.
E ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quando a gente olha para esse texto aqui, eu acho assim uma coisa maravilhosa. É tão paradoxal as coisas desse reino, né, que já desde o nascimento do rei Jesus já começa a ter uma situação ali constrangedora, porque está nascendo uma criança, mas ao mesmo tempo essa criança ela já provoca ira, ela já provoca revolta, ela já provoca inveja, e uma criança mal acabou de nascer, ela já começa a ser perseguida, porque ali estava nascendo um propósito de Deus. Todas as vezes que nós vemos algo brotar no coração de Deus, algo que nasce no coração de Deus para o ser humano, já começa a perseguição, porque tem um propósito maior. Então ali não era apenas uma criança, ali era o rei. Os magos, né, que foram adorar a Jesus, eles já chegaram ali sabendo quem estava nascendo, mas isso provocou a ira do rei. Que negócio é esse? Vocês vieram adorar uma criança, eu sou o rei. Mas vocês estão dizendo que vieram adorar o rei? Então diga onde é que está essa criança que eu também quero adorá-lo. Mas na verdade, Herodes não queria adorar Jesus, ele queria acabar com o menino porque o menino era uma ameaça. E a gente entende também que no reino de Deus, do qual nós fazemos parte, todas as vezes que Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, né, para ocupar um lugar de honra, para ocupar uma posição estratégica no seu reino, começam as ameaças a partir do mundo espiritual. Porque ali não estava nascendo apenas uma criança com o propósito de reinar. E Jesus, certa vez, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Mas ali estava nascendo um rei que principalmente iria dominar sobre o reino das trevas. E o próprio inferno, o próprio Satanás já começa a usar o rei Herodes para tentar acabar com os propósitos de Deus. E o interessante que já começa, como eu disse, né, sobre os paradoxos do reino, é que quando uma criança nasce, né, geralmente a gente vai fazer uma visita, a gente leva alguns presentes para essa criança, mas os presentes, as ofertas que levaram ali para Jesus, são tanto quanto paradoxais para uma criança que tinha acabado de nascer. Diz aqui, né, que eles estavam indo visitar, porque eles tinham crido nas promessas, nas profecias que estavam escritas a respeito do rei que haveria de nascer, a respeito da terra de Belém,
que de maneira alguma seria considerada pequena, mas seria considerada grande por causa daquele que nasceria por lá. E diz a Bíblia que o que nasceria, né, de Belém, da terra de Judá, seria o guia que apacentaria o povo de Israel, aquele que iria dar direcionamento para o povo. Então a gente vê que não estava nascendo uma criança normal, não estava nascendo uma criança como as outras crianças, mas alguém que ia dar direcionamento para o povo. Trazendo para os nossos dias também não é diferente. Todos os líderes que nascem primeiro no coração de Deus, todos os homens e mulheres que são levantados por Deus para darem a direção para outras pessoas, eles são duramente perseguidos, eles são duramente maltratados, eles são escarnecidos, eles são zombados e eles são perseguidos por causa do propósito que Deus tem para a sua vida. No versículo 10 desse capítulo 2, diz assim, que quando eles chegaram, né, no local onde estava o menino, e o interessante aqui, né, que o rei, quando nasceu, ele não teve um local específico, ele não nasceu no hospital, ele não nasceu num local apropriado, mas sendo o rei, ele nasceu no curral entre os animais. Mas ao mesmo tempo em que ele não tem lugar para nascer, ao mesmo tempo em que seus pais se viram obrigados a fazer com que ocorresse o parto ali na estrebaria, ele recebe as honrarias de um rei, mesmo estando naquele lugar. E isso nos ensina também algo muito interessante, que não é o lugar quem faz a pessoa, mas é aquilo que está sobre a pessoa. É o propósito maior que Deus tem sobre a vida da pessoa. Então, existem grandes homens e mulheres nos becos, nas favelas, nos valados. Existem grandes homens e mulheres nos lugares mais pobres da terra, porque grande é o Deus que está neles e grande é o propósito. E o salmista Davi, ele fala para a gente que do monturo Deus ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Então é o que está de Deus dentro de nós e não aquilo que nós somos, aquilo que nós temos ou o lugar que nós estamos. Jesus, o rei, nasceu num curral, nasceu na estrebaria, mas era a grandeza do propósito que Deus tinha para a vida dele que fazia com que ele fosse alguém importante e ao mesmo tempo alguém também perseguido desde o seu nascimento. Eu acho interessante os presentes que os magos levam para essa criança recém-nascida, né? No versículo 10 fala assim: eles vendo a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando então no local, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Veja bem, se prostraram diante de uma criança. Isso me encanta, porque muitas vezes, já aconteceu diversas vezes comigo, Deus usar crianças para falar conosco. Enquanto muitos hoje menosprezam as crianças, né? Porque criança faz bagunça, porque criança dá trabalho, porque criança, né? Enfim, acha que a criança vive no mundinho dela e não tem sua utilidade. Mas a verdade é que as crianças têm uma grande função no reino de Deus e a gente vê isso a partir do próprio bebê do menino Jesus. Porque os magos chegaram ali e eles se prostraram diante de uma criança. E a gente percebe aqui, trazendo para os dias de hoje, que a autoridade não está na questão da idade, a autoridade não está no tamanho, a autoridade não está na posição que se ocupa na sociedade, mas a verdadeira autoridade, ela vem de Deus, ela vem do alto. E sobre a vida de Jesus já pairava uma autoridade. E os magos reconhecem ali, naquela criança, alguém superior a eles.
se prostram e adoram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Então preste atenção nos presentes que os magos deram ali para aquela criança, para o rei que havia acabado de nascer: ouro, incenso e mirra. Interessante que quando a gente pensa na mirra, né, principalmente, era um material, era um produto, né, usado para embalsamar, para passar no corpo das pessoas que morriam, para passar nos defuntos, né? O ouro ali reconhecendo a grandeza, reconhecendo a soberania, reconhecendo a majestade. O incenso, na verdade, eles já estavam profetizando que Jesus seria sacrificado. E a mirra, eles estavam dizendo que Jesus seria morto pela humanidade. Então, mais ou menos hoje é como se nós fôssemos visitar uma criança recém-nascida e nós levássemos lá uma coroa de flores, uma mortalha, né? O bebê mal acabou de nascer e estavam ofertando a ele, estavam dando de presentes materiais, presentes relacionados a um defunto. Alguém queria morrer. Mas, na verdade, eles estavam ali reconhecendo que aquela criança haveria de cumprir o propósito dele na terra, seria sacrificado, seria imolado, seria oferecido como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele mal acabou de nascer, mas já estavam reconhecendo ali o propósito do nascimento dele. Jesus nasceu com essa finalidade de morrer pelos nossos pecados. Mas quando a gente pensa aqui na questão do ouro, né, que foi dado, reconhecendo a grandeza, a realeza dessa criança que cresceu, se tornou adolescente, se tornou um adulto, fez grandes maravilhas no meio do povo, a realeza dele não com relação aos seus feitos como homem, mas a sua grandeza como filho de Deus. E esse paradoxo, né, do reino dele, que já começou no seu nascimento, a gente vê durante toda a sua vida, seus ensinamentos são paradoxais. Os valores do reino são totalmente diferentes do reino dos homens, né? Nós sabemos que existe o reino de Deus e o reino dos homens. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens. A gente sabe que todo reinado tem um soberano, né? E nós fazemos parte do reino desse rei. Nós fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, uma vez que nós fomos tirados do reino das trevas, nós fomos tirados das mãos de Satanás. Uma vez que nós nascemos espiritualmente nesse reino do menino Jesus, nesse reino de Cristo Jesus, nós passamos ou deveríamos passar também a ter valores pautados nesse reinado, no valor do reino. Quando João Batista veio pregando o arrependimento antes do nascimento de Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tem que haver arrependimento para que possa fazer parte desse reinado, né? Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo, nós entramos então pela fé em Cristo nesse reino. E como participante desse reino, os nossos valores têm que ser pautados nos valores desse reino, têm que ser pautados nos decretos desse reinado. E nós sabemos que todo reinado, toda monarquia tem suas regras. E são totalmente diferentes das regras aqui, onde o homem domina. Porque esse reino aqui da terra, ele está sob o domínio do príncipe das trevas. A Bíblia fala para a gente que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe das potestades do ar. Mas alguém pode questionar assim: mas não foi Deus quem criou a terra?
Não foi Deus quem criou o universo, não foi Deus quem criou as pessoas, sim, mas o ser humano, quando pecou, ele entregou ao próprio Satanás o domínio, o reinado dessa terra. E isso nós vemos na tentação de Jesus lá no deserto, quando o diabo oferece a Jesus os reinos deste mundo. Jesus não diz para ele: você é um mentiroso, apesar dele o ser, né? Mas ele fala assim: olha, te darei todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. Jesus não questiona o domínio dele, Jesus não questiona o reinado dele, porque o homem concedeu a Satanás o domínio sobre a terra quando se submeteu a ele lá no Jardim do Éden. E a única forma de nós sairmos desse reinado das trevas, o domínio das trevas, é através do nosso encontro, é através do nosso nascimento espiritual. Quando nós cremos em Jesus e entregamos a Ele a nossa vida, nós somos tirados do império das trevas e passamos a fazer parte do reino de Deus, do reino espiritual de Cristo. Os súditos seguem o exemplo do rei, como nós falamos. Jesus, né, na ocasião ali antes da crucificação, quando ele pega a bacia e lava o pé dos discípulos, ele diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Exemplo de humildade. Nosso rei é um rei humilde e ele ensina várias coisas que são opostas. No reino dele, o maior não é aquele que tem uma melhor condição, o maior não é aquele que tem grandezas, que tem riquezas, que tem diplomas, que tem certificados ou que tem um status, mas o maior no reino de Cristo é aquele que serve. Ele fala assim para os seus discípulos, né? Alguns deles chegaram e falaram: Senhor, concede no teu reino que um de nós sente à tua direita e outro à tua esquerda. E ele virou e falou assim: olha só, não é assim no reino de Deus, porque no meu reino o maior tem que ser como o que serve. Então, totalmente diferente dos valores que nós vemos hoje, onde cada um quer ser melhor do que o outro, onde cada um quer pisar no outro, onde cada um quer ter uma posição de superioridade, quando na verdade Jesus nos ensina a igualdade. Para Ele nós somos iguais. E o interessante é que ao mesmo tempo que nós somos exclusivos para Deus, nós somos únicos para Deus, mas no seu reino nós somos iguais. Ele olha para todos de igual forma e a palavra nos diz que ele não faz acepção de pessoas. Então não importa se uma pessoa está chegando agora recente no reino, se uma pessoa já está há anos no reino, se uma pessoa tem estudo, se ela não tem estudo, porque no reino de Deus isso não tem valor algum, porque no reino de Deus é tudo o oposto, o maior que seja como o menor. É assim que esse rei nos ensina. Ele nos ensina também que no seu reino os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando nós chegamos em determinado lugar, né? Numa igreja, por exemplo, tem pessoas que gostam de procurar os melhores assentos, os melhores bancos, né? Eu gosto de ficar bem para trás, bem escondida, não gosto de ficar muito em evidência, já é um costume que eu tenho. Mas muitos querem a posição de destaque, muitos querem a posição de estarem em primeiro lugar, querem estar nos holofotes. Mas Jesus, ele disse que no seu reino o primeiro seja o último e o último será o primeiro. No reino dele, ele fala que o rico é pobre e o pobre é rico. Isso nos faz lembrar a viúva pobre, quando eles estavam no templo, né, e cada um estava lá depositando a sua oferta. Aquela viúva pobre depositou algumas poucas moedas. E Jesus, observando todos os que estavam ofertando, diz assim: olha só, essa mulher deu a maior oferta. Mas como assim, se ela só deu as moedas que ela tinha? E Jesus então explica que ela deu tudo o que ela tinha.
Então, dando tudo que ela tinha, nas condições que ela não possuía, né? Ela não tinha posse, não tinha nada, talvez fossem as únicas moedas, ela deu tudo. E aqueles que estavam dando muitas ofertas, estavam dando daquilo que sobrava para eles. Então, o rico é pobre e o pobre para Jesus é rico. Porque muitas vezes a pessoa tem uma condição financeira, mas como diz a palavra, é pobre de espírito, né? Tem muita gente pobre no reino se achando muita coisa, mas com Jesus não é assim. Ele não valoriza o ser humano por aquilo que ele tem, ele valoriza o ser humano por aquilo que ele é. E aí entra uma grande lição para os adeptos da teologia da prosperidade, né? Que engrandecem, que exaltam o ter, que engrandecem, que exaltam o adquirir posses, né? E dizem que se você tem fé, você tem que estar sempre por cima, você não pode estar por baixo. Deus tem bênção sim para o seu povo, mas essas coisas não podem ocupar o nosso coração. Nós não podemos deixar as coisas materiais desse mundo ocupar o primeiro lugar no nosso coração, porque nós não podemos ter dois senhores. A Bíblia diz que ou a gente há de amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas desse mundo. As riquezas devem nos servir para que nós possamos ajudar outros a serem abençoados e beneficiados no reino. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter recurso, desde que Deus seja o centro, desde que Ele esteja no centro do nosso coração, desde que Jesus reine dentro de nós. E Ele reinando nos ensine a administrar as coisas que Ele coloca em nossas mãos. O problema está no amor ao dinheiro, e a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, isso nos leva a pensar também sobre o lugar que Cristo tem ocupado em nossos corações. No nascimento ali de Jesus, os reis se prostraram diante de uma criança e reconheceram a soberania e a majestade dele, porque no coração deles estava a adoração. E eu pergunto, será que você se dobraria diante de uma criança? Será que você reconheceria a grandeza de uma criança? A Bíblia diz que não, quem não se fizer com uma criança não pode entrar no reino de Deus, por causa da pureza, por causa da entrega, por causa da sinceridade. E para servirmos a este Rei Jesus, nós temos que ter o coração de uma criança. Tem um louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu. Será que você tem o coração como o coração de Jesus? Será que você vê as coisas como Jesus via? Que nós possamos a cada dia estar meditando, né? Como servos do reino de Cristo, se nós temos o coração igual do Rei, se nós pensamos como Ele, se nós sentimos como Ele, se nós agimos como Ele, se nós enxergamos as coisas como o próprio Cristo enxergava, se nós valorizamos as pessoas como ele valorizava, porque esse rei não valorizava ninguém pelas suas posses, mas ele ia lá no profundo do coração e ele via quem era a pessoa de fato. E nessa situação da passagem da viúva, ele viu o coração daquela mulher, porque ela não deu porque tinha sobrando, ela não deu porque ela tinha posses, ela deu tudo que ela tinha em gratidão ao Rei Jesus. O interessante é que esse nosso rei, ele ensinou também que quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Nós não ouvimos essas pregações hoje. Quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder, mas vai ter que perder em que sentido? Vai ter que perder no orgulho, vai ter que perder na vaidade, vai ter que perder nas suas próprias vontades. Quem quiser salvar vai ter que perder, tem perda. E muitos estão seguindo ao Rei Jesus achando que não tem perda, achando que não tem preço. E muitos até dizem que Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus pagou o preço da nossa salvação, mas a Bíblia diz que a gente tem que batalhar ardentemente pela nossa salvação, para que ninguém tome a nossa coroa.
O processo da salvação, da regeneração é até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nasceu, ali no seu nascimento ele recebeu ouro, incenso e mirra, já sabendo que ele deveria ser sacrificado, já sabendo que ele deveria ser imolado, já sabendo do propósito para a vida dele durante a passagem aqui pela terra. E ele sabia também que ao receber ali o ouro como oferta, ele seria coroado como rei, mas tinha um caminho a ser percorrido. Ele teria que perder a sua vida para que pudesse ganhar então a glória na eternidade, né? Filipenses 2 fala que ele se humilhou e depois futuramente Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O problema é que muitos querem chegar à glória, mas não querem passar pela cruz. Muitos querem ganhar coisas com Deus, ganhar posição, ganhar status, ganhar autoridade, mas não querem perder nada. E nós temos que perder. E outro dia o Espírito Santo falava algo interessante comigo a respeito dessa perda, a respeito desse caminho árduo e espinhoso que é a vida cristã, que é a vida nesse reino, que não é uma vida só de regalia. E a gente vê, e ele falava sobre um exemplo, né, de João Batista, e ele falava ao meu coração, o Espírito Santo dizia: perca a sua cabeça, mas não perca a sua posição onde eu te coloquei. Porque João Batista, ele perdeu a cabeça por denunciar o pecado, mas ele não perdeu a unção de Deus que estava sobre a sua vida. Então, muitas vezes a gente vai perder, sim, a gente vai perder a nossa reputação, a gente vai perder a fama, a gente vai perder o nome, mas a gente vai ganhar as riquezas da glória que Deus tem preparado para nós. E o apóstolo Paulo diz: se nós participamos das aflições de Cristo, é certo que nós participaremos também da glória de Deus, da glória de Cristo, mas é necessário participar das aflições de Cristo, do sofrimento, da renúncia, da cruz. Então tem um caminho, tem uma cruz. Jesus estava nascendo ali, né? Apesar de ser o rei, ele tinha um caminho que levaria ele para a cruz e ele sabia disso. E o interessante é que ele, certa vez, ele fala: ninguém tira a minha vida de mim mesma, eu de mim a dou. Ou seja, foi um ato voluntário, foi uma entrega voluntária. Isso nos ensina que nesse reino nada pode ser obrigado. Se não for feito voluntariamente, para Deus não tem valor nenhum. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E muitas vezes nós queremos que outros participem desse reino, que outros tenham a consciência desse reino, mas se não for algo gerado pelo Espírito dentro de nós, se a própria pessoa não quiser viver essa vida do reino que Deus tem, não adianta. Jesus ensinou: eu estou dando, eu quero dar a minha própria vida, é algo voluntário. E ele também disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é obrigado. Não é obrigado a viver como rei. Não é obrigado a compartilhar das coisas do reino. Não é obrigado a ter essa visão de reino, de compartilhar, de dividir. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se nós escolhemos, se nós decidimos, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que renunciar às nossas vontades, os nossos prazeres, a nossa carne, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, arrancar de nós os nossos preconceitos muitas vezes, porque para fazer parte desse reino, muitas vezes nós vamos ter que compartilhar com pessoas que não fazem parte do nosso nível, que não fazem parte da nossa intelectualidade, que não fazem parte dos nossos parâmetros. Mas se nós quisermos ser como o Rei Jesus,
como o soberano desse nosso reino, como o Senhor, como aquele que governa sobre nós. Se nós quisermos seguir o exemplo dele, nós teremos que descer, nós teremos que ser humildes e nós teremos que tomar a posição de servo para servirmos aqueles que Deus coloca em nosso caminho, independente da condição. Quem perder a sua vida vai ganhar. Se não ganhar aqui, ganha na eternidade, isso é verdade. Mas quando a gente pensa em ganhar, não é em termos financeiros, não é em termos de poder aquisitivo, não é em termos de posição, mas a gente ganha em paz de espírito. Muitas vezes a gente abre mão de coisas da terra, a gente abre mão da vingança, porque são muitas as injustiças que às vezes cometem contra nós, onde nós somos envolvidos, mas o Senhor fala na sua palavra: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. É libertador quando a gente consegue entregar toda ira, toda revolta, toda tribulação, toda injustiça na mão de Deus, na certeza de que Ele faz justiça por nós. Porque se a gente colocar a nossa própria mão, a gente acaba fazendo besteira. Mas quando nós entendemos que a vingança é dele, nós deixamos na mão dele, nós ganhamos paz de espírito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando nós temos tudo para fazer vingança, quando nós temos tudo para nos vingar, para fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente consegue entregar nas mãos de Cristo, isso traz uma paz para nós. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações. É Ele quem diz que nós estamos no caminho certo, porque Jesus também foi ultrajado, Ele foi humilhado, Ele foi perseguido, Ele foi maltratado. E ali, na cruz, esse rei, ele dá uma lição maravilhosa. Ele está sendo torturado, mas ele olha para os seus torturadores, ele olha para os seus perseguidores e ele consegue ainda fazer uma oração para Deus. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ainda que muitos saibam o que estão fazendo e tenham plena convicção, é triste porque eles estão sendo usados pelo inimigo de nossas almas. Eles estão sendo ferramentas e instrumentos na mão de Satanás, não instrumento nas mãos de Deus para libertar os cativos e oprimidos, não instrumento nas mãos de Deus para serem carvalhos de justiça, mas eles estão sendo instrumentos do diabo para serem torturadores. Ao invés de serem libertadores, eles são opressores. E sinceramente isso dá pena, isso dói dentro de nós, porque isso é mediocridade. As pessoas que dizem servir ao rei, mas ao invés de serem agentes de libertação, se tornam agentes de opressão. Jesus, em momento algum, como esse rei bendito, como esse rei soberano, como esse grande rei, em momento algum ele oprimiu, pelo contrário, ele sempre libertou. Ele libertava os cativos, ele libertava as pessoas dos pensamentos religiosos, ele libertava do jugo da opressão de Satanás, tanto espiritualmente quanto humanamente. Mas ele foi rejeitado, porque muitos dos seus o esperavam como um rei político, muitos o esperavam como um rei que viesse libertar o povo da escravidão de Roma, mas ele veio para libertar o povo da escravidão de Satanás. Como rei, ele veio para libertar o homem dos seus próprios pecados, para libertar o homem das suas próprias mentiras. Mas muitos não querem ser livres dessas mentiras do inferno, dessas mentiras de Satanás, e preferem então ficar sob o jugo da escravidão do pecado, sob o jugo da religião. E continuam dizendo que são servos de Deus, que são filhos de Abraão, que são herdeiros de uma promessa. E Jesus para esses diz assim: olha, até dessas pedras que vocês estão vendo, Deus pode ressuscitar herdeiros a Abraão.
Mas filhos de Abraão, filhos de Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus que está no céu. Porque como filhos de Abraão, como servos desse reino instituído pela religião, eles eram legalistas aos extremos. E diz a Bíblia que eles chegavam ao ponto de dar o dízimo das hortaliças, do endro, do cominho, da hortelã. E Jesus fala assim, olha só, vocês devem fazer essas coisas, mas vocês não podem omitir o juízo, a misericórdia e a justiça. Eles eram legalistas ao extremo, eles eram fiéis ao extremo, às suas leis, ao monoteísmo, à sua fé, à sua religião, ao judaísmo, mas eles não se prostravam diante das misericórdias do rei. E Jesus disse que muito mais importante do que as práticas religiosas era praticar o juízo, a justiça e a misericórdia. E Jesus em todo o tempo foi um rei de misericórdia, que não olhava segundo a aparência, que não olhava segundo a posição, que não olhava segundo os conceitos humanos, mas olhava para as pessoas com o coração e com a reta justiça, porque ele é chamado de o rei da justiça, rei de Salém, que já no passado apareceu para Abraão como rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, rei de amor. E muitas vezes, em nome da religião, as pessoas matam. Em nome da religião, as pessoas sufocam. Em nome da religião, as pessoas oprimem, assim como os fariseus e como os religiosos da época de Jesus. E esse rei, ele nos ensina a ser totalmente diferente do reinado desse mundo, do reinado proposto pela religião. Tem uma frase que eu gosto muito, já compartilhei diversas vezes, onde ela diz o seguinte: Jesus amou pessoas, ele não amou a religião, porque a religião é cruel, a religião chega a ser medíocre, a religião chega a torturar as pessoas, mas o amor, ele exalta, o amor engrandece e o amor constrói. Jesus era o próprio rei de amor em pessoa, a ponto dele falar: olha, ninguém tira a minha vida, eu estou dando a minha vida por mim mesmo, nem mesmo meu pai está me obrigando, eu estou dando a minha vida em favor de vocês, em favor da humanidade. Ele nasceu como homem sendo Deus. Ele viveu como homem não lançando mão de seus privilégios. Muitas vezes Jesus poderia abrir mão, lançar mão de suas prerrogativas de Deus, não passar pelo sofrimento, mas ele não fez isso. Ele sofreu como homem para nos provar que nós podemos, através dele, também vencer tudo aquilo que vem contra nós como seres humanos. Então, o nosso rei, ele foi exemplo em tudo. Ele morreu como homem, mesmo sendo rei. Ele nasce ali como rei, sabendo do seu caminho de cruz, sabendo das suas torturas, sabendo da sua morte. Ele não lança mão do seu reinado, da sua soberania, da sua realeza enquanto ele vive aqui na terra, e quando ele morre, ainda colocam em cima da sua cabeça a inscrição como pura zombaria: este é o rei dos judeus. Zombado, ultrajado, humilhado, cuspido, e um pouco antes da crucificação, o rei pergunta para ele: és tu o rei dos judeus? E ele responde: você diz que eu sou. Ele mesmo não tinha aquilo dentro dele de ser o rei, mas mesmo assim na cruz ele morreu grandemente com a atitude de um soberano. Tu és o rei dos judeus? E ele morreu, ele levou uma coroa de espinho, ele teve as suas mãos pregadas,
mas ali ele age com uma grandeza que nenhum ser humano teve. Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós seguimos os exemplos do nosso Rei, mesmo quando nos pisam, mesmo quando nos maltratam, mesmo quando nos humilham, nós conseguimos ter as mesmas atitudes de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E se eles morrerem sem ter um verdadeiro encontro contigo, vai ser terrível, vai ser terrível. E ali diante do rei, nós vemos a atitude de dois homens, assim como os magos lá no nascimento, ali na crucificação, na conclusão da obra desse rei lá na cruz do Calvário. Dois homens demonstram também atitude diferente. Assim como no nascimento nós vemos os magos indo para adorar uma criança, reconhecendo a soberania, e nós vemos o rei Herodes querendo encontrar a criança para matar, para acabar com o propósito de Deus. Ali no Calvário nós vemos várias pessoas também tendo suas experiências diante daquele espetáculo na crucificação. Como diz a Bíblia, muitos estavam ali para ver o espetáculo. Algumas mulheres batiam no peito e se lamentavam, diziam: morreu, morreu o nosso rei, acabou a nossa esperança. Ele falou que ia fazer tanta coisa, mas aqui ele está morto. Ali estava o soldado, como diz a Bíblia, né? Um reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando viu Jesus expirando na cruz, quando viu o rei se esvaindo em sangue, se derramando ali pela humanidade, um soldado diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele reconhece ali a grandeza desse rei, rei de amor, rei de paz, rei de perdão. E ali, diante de Jesus, dois homens também. Um afronta Jesus e diz: se tu és o rei, se tu és o Filho de Deus, desce daí dessa cruz e salva nós e salva você. Interessante, né? Essas pessoas arrogantes que mesmo estando numa condição deplorável, mesmo estando numa condição de condenação, não reconhecem a sua insignificância, não conseguem reconhecer o seu pecado, não conseguem reconhecer a sua pequenez diante do rei. E o outro ladrão, os paradoxos aí, né? Até na crucificação a gente vê os paradoxos do reino. Um reconhece a sua insignificância e o outro não. E o ladrão reconhece a sua insignificância, ele diz assim: você não teme a Deus, mesmo estando aqui na mesma condenação? Nós, com efeito, fizemos o mal e merecemos estar aqui, mas esse homem, que mal ele fez? E esse ladrão, então, que reconhece a sua pequenez, a sua insignificância diante do rei, ele se vira para o rei, mesmo estando ali pendurado ao lado dele, mesmo tendo a condenação sobre si, ele consegue reconhecer que apesar de Jesus estar ali, Jesus é alguém superior a ele, Jesus é alguém que pode fazer algo por ele, se não naquele momento, na eternidade. E o ladrão então pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Que coisa linda! Ali os paradoxos do reino, novamente na cruz, quando um zomba, escarnece e duvida da grandeza e da soberania de Jesus, o outro reconhece completamente: Senhor, eu sei que tu és o rei, eu sei que tu estás aqui porque o Senhor veio cumprir um propósito, e eu sei que quando nós fecharmos os olhos aqui na cruz, nós estaremos num outro lugar, num plano superior, Senhor, mas lembra-te de mim, porque eu sei que tu vais voltar para o teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali, esse rei de amor diz para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Você vai morrer,
Você vai passar para o outro lado, mas você vai estar comigo porque você se arrependeu naquele último instante. Aquele ladrão ali estava próximo da morte, mas ele estava próximo da vida eterna oferecida por Deus através de Cristo Jesus. E o outro ladrão que não reconhece estava perto da morte e passou para a morte eterna do outro lado, mesmo estando perto da vida. Muitos hoje têm a oportunidade de conhecer esse Rei que traz vida, vida eterna, mas preferem ficar na morte, preferem ficar mortos em seus delitos, em seus pecados, preferem ficar mortos em suas maldades, preferem ficar mortos em suas mentiras, preferem ficar mortos na sua insignificância como ser humano, mas se achando muita coisa. Mas hoje o Rei, ele nos oferece vida ou morte. Qual você vai aceitar? O Rei veio, ele nasceu, ele viveu e ele morreu uma vida digna para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante não é uma vida cheia de regalias, cheia de moleza, cheia de facilidade, mas é uma vida digna de ser vivida, é uma vida digna da provisão, é uma vida digna daquele que diz: olha, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que nós passemos por lutas, por tribulações, por dificuldades, esse Rei promete estar conosco. Vamos nos humilhar, vamos nos curvar diante desse Rei e vamos aprender com Ele. E se hoje nós quisermos, se você quiser, você pode jogar sobre Ele os seus pecados, os seus pesos, os seus fardos, as suas angústias, porque esse Rei, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse Rei oferece um fardo leve, um jugo leve. Então troque o seu jugo pesado, o fardo pesado que você tem trazido até aqui, pelo jugo suave, pelo fardo leve que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está te oferecendo. E eu termino dizendo, como o apóstolo Paulo disse: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, também não nos dará com ele todas as coisas? Se é certo que com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Vai passar, toda a nossa luta aqui na terra vai passar. Assim como passou para Jesus, vai passar para nós. Hoje ele está assentado num trono de glória, mas ele precisou enfrentar todas as dificuldades dessa terra. Ele precisou colocar uma coroa de espinho para que hoje ele pudesse ter uma coroa de glória. E como o apóstolo Paulo também disse: desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará a mim, não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Você tem amado a vida desse Rei? O que ele fez por você? Você tem amado o sacrifício que esse Rei fez por você? Você tem valorizado a cruz que ele usou? Porque só vai receber uma coroa de glória aqueles que com ele souberem usar a coroa de espinho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Com Jesus é possível ter aflições. Olha, mais um paradoxo do reino. É possível ter aflição, mas ter bom ânimo. Ter aflição,
mas ter bom ânimo, porque em Deus nós podemos todas as coisas, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque nada pode nos separar do amor desse rei que foi demonstrado lá na cruz do Calvário. O seu pecado não faz com que esse rei te ame menos. Ou as suas atitudes, de bondade não faz com que ele te ame mais. Deus nos ama na medida certa. E Ele quer que nós experimentemos a altura, a estatura e a profundidade do seu amor, demonstrado através de todas as suas ações e de tudo aquilo que o Rei fez por cada um de nós. Eu te pergunto, Jesus nasceu e quando bebê, ele não teve lugar para nascer. O rei não teve um lugar para nascer e por isso teve que nascer no meio dos animais numa estrebaria. E eu te pergunto, será que o rei tem lugar para nascer em seu coração? Se você permitir que ele nasça na sua vida, que ele nasça no seu dia a dia, que ele nasça nos seus sonhos, com certeza ele vai reinar, ele vai fazer morada e ele te levará a salvo para o seu reino na eternidade com ele. Que Deus abençoe a cada um de você. Embora você esteja passando por luta, por dificuldade, assim como o rei venceu, você vai vencer também. Nós venceremos para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Medite nesta mensagem, nessa reflexão e deixa o rei dominar em seu coração. Não seja como aquele ladrão que, ao invés de reconhecer a sua pequenez, só afrontava o Rei dos Reis, mas seja como aquele outro que pediu a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Rei é um Rei de misericórdia. E se nós buscarmos a presença dele, a face dele, se nós confessarmos o seu nome, ele vai manifestar toda a bondade, toda a graça e toda a misericórdia a cada um de nós, assim como foi aquele ladrão ali na cruz do Calvário. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus está nos chamando a fazer parte do reino dele e a fazer diferença como súditos do seu reino aqui na terra. Eu te convido a fazer parte desse reino e a fazer a diferença como servo desse rei na terra dos viventes. Que Deus te abençoe.